Pessoal, dando início a uma maratona de lives sobre as alterações do Código de Trânsito e trazendo convidadas especiais. As convidadas que vão participar dessa maratona de lives sobre as alterações do CTB são as maravilhosas que estão comigo, né, estão ao meu lado no projeto Mulheres de Trânsito. Então, cada dia dessa semana, provavelmente na semana que vem, mas dessa semana vocês já têm a programação na íntegra. Vocês vão conversar aqui com uma das colegas que integra o projeto. Esse projeto aí que tem o propósito de multiplicar aí a mulherada trabalhando no trânsito, de divulgar conhecimento, né? Mostrar que lugar de mulher sim também é no trânsito, e todos vocês estão muito convidados a prestigiar essas grandes mulheres que integram o projeto e, claro, se atualizar. A ideia dessas lives serão todas pela manhã, né? Essas lives matinais serão lives rápidas, né? Então mais objetivas, cada uma sobre um ponto da alteração do CTB. Então tenho certeza que vai ser ótimo para todos nós e que todos nós temos muito a aprender com cada uma dessas mulheres maravilhosas. Feita essa breve introdução para tu te situar, saber onde é que tu tá chegando, deixa eu convidar, né, chamar a nossa primeira convidada, né? Deixa eu abrir aqui para chamar, inclusive pelo Instagram do projeto. Quem ainda não segue, @Mulheres de Trânsito, é o Instagram do nosso projeto. Lá vocês encontram todo esse time maravilhoso e conteúdos com frequência. Ó, Renata na área. Olá. Oi, Renata, tudo bem? Tudo jóia? Me ouvindo bem? Te ouvindo bem. Uhum. Bom dia, né? Bom Bom dia, seja muito dia, pessoal. bem-vinda a essa maratona de lives, né? Explicando ali pro pessoal que veio trazer aí a mulherada, né? As mulheres de trânsito, para conversar sobre essas alterações do Código de Trânsito. Então, obrigada pela parceria, de topar dessa live, e parabéns aí pelo trabalho que tu vem desenvolvendo ao longo do tempo. Obrigada, eu que agradeço. E, assim, de ser uma das primeiras, né, da lista aí, para estar divulgando mais esse projeto maravilhoso que engloba mulheres do Brasil inteiro, mulheres realmente guerreiras e que fazem parte do trânsito. Com certeza. Hoje, assim, nessa live a gente conversou da gente falar um pouquinho sobre pontuação, que muitos condutores têm dúvida em relação a como é que funciona o sistema de pontuação e como é que vai ficar agora com as mudanças, né, que ocorreram agora, dia 12 de abril, e a gente vai conversar um pouquinho, uma conversa rápida sobre isso, né, André? Exatamente. Estava explicando a ideia, a gente trazer um papo mais rápido, mais dinâmico, até para o pessoal, para ficar fácil de se atualizar, né? Para não ter desculpa que é muito tempo, muita aula. Não, aqui a gente vai fazer um jogo rápido sobre algumas dessas alterações. E como a Renata falou, né, um ponto que a gente resolveu começar foi justamente essa questão do sistema de pontuação, como é que vai funcionar, né? E aí, se quiser trazer aí para nós essa nova previsão. Então, assim, o nosso CTB trouxe no artigo 261 essa uma gradação de pontuação, porque até então os condutores poderiam ter um limite de 19, chegando a 20 pontos já instauraria o processo de suspensão do direito de dirigir. Agora, dependendo da natureza da infração, poderá o condutor ter a gradação de 20, 30 ou 40 pontos. Vamos charlando, que aí você vai falando um pouquinho, eu vou falando também um pouquinho, e aí, se você quiser complementar. Tranquilo. Primeiro eu te pergunto, tu acha que essa graduação, né, essa gradação de pontuação é interessante para essa nova sistemática? É uma nova forma de pensar, né, o processo Sim. de suspensão. Tu acha que ficou mais justo? Tu acha que ficou preocupante? Eu, particularmente, achei bem interessante, até por conta de processos que ainda estão em cursos e que os condutores poderão ser beneficiados em relação a essa nova regra. Uhum. Então, acredito que a gente possa ajudar muita gente aí que cometeram infrações, mas não tão graves ao ponto de instaurar um processo. Qual a sua opinião? Também concordo contigo, né? Concordo que eu acho que ficou um pouco mais equilibrado, né? Porque ficava injusto uma pessoa, e a gente tem a suspensão por pontuação, traz um mínimo
de penalidade de 6 meses, né? 6 meses sem dirigir. Na sistemática antiga, nós tínhamos uma pessoa que cometeu, sei lá, 5 infrações médias, punida da mesma forma que quem cometesse 5 infrações gravíssimas, né? Então ficava um tanto desproporcional, né? De acordo, estabelecendo isso conforme a gravidade das infrações, acho que acaba ficando um pouquinho mais próximo, né? Do que a gente busca na ideia de uma justiça, enfim, eu acho que ficou um pouco mais equilibrado. Um pouco mais razoável. Eu vou até puxar aqui para minha cidade uma situação muito corriqueira aqui. São processos instaurados de suspensão de pessoas que não pagam o estacionamento obrigatório. Então, quer dizer, cinco paradas e não pagando a tarjeta, né? E aí você já instaurava o processo de suspensão. Ao meu ver, desrazoável. E eu também concordo contigo. Até porque se a gente for pensar, né, eu seria da ideia de que só deveria gerar pontuação, processo de suspensão, aquelas infrações que efetivamente influenciam na segurança no trânsito. Porque quando a gente suspende o direito de dirigir de um condutor, a gente está dizendo para esse condutor que ele é um risco para a segurança. Por isso que ele tem que sair, se afastar, né, se reciclar e voltar a dirigir, né? Então, quando a pessoa simplesmente tem infrações de estacionamento, será que deveria gerar esse impacto? Né? Eu tenho um pouco de dúvida, assim, me questiono em relação a isso, né? Mas acho que já foi um avanço de trazer pelo menos essa escala. Lembrando, não sei se tu tá com a letra da lei aí, só para o pessoal que de repente ainda não tá ligado, só para trazer esse 20, 30, 40 pontos, tu tem ali anotado? Sim, não, eu tenho só que eu coloquei mais ou menos da minha cabeça, né? Que seria atualmente 40 pontos para quem não tem nenhuma infração gravíssima, 30 pontos para quem só tem uma infração gravíssima e 20 pontos quem tem mais de uma infração gravíssima. Então, a gradação ficou dessa forma. O que eu acho importante a gente chamar a atenção, André, que pouca gente fala, é que existe limite. 40 já instaura o processo. Então, na verdade, o limite são 39 pontos. Exatamente. E assim sucessivamente. Né? São marcos, né? Não é até 20. Antes o pessoal falava que era até 20, Sim. né? Sempre gerou muita confusão, realmente. Então, é um ponto que a partir dali já gera processo, né, de suspensão. E lembrando, né, que isso é um ponto mais nevrálgico nesse sentido das alterações, que os 40 pontos também para motorista profissional. Sim. Que aí, na verdade, não tem essa gradação. Para motorista profissional, sempre será 40 pontos. Porque tem a questão da reciclagem. Né? Aí está no parágrafo 7º do artigo 261, que diz que o motorista que optar pelo uso preventivo, que aí poderá ter o curso a reciclagem preventiva, não poderá fazer o uso desse curso por mais de uma vez por ano. Até chegou uma pergunta aqui justamente perguntando como fica, né, como ficou a questão da reciclagem preventiva. Que, para quem não sabe, a reciclagem preventiva era algo exclusivo para o motorista profissional, para que ele não somasse a pontuação limite e pudesse se antecipar, né, ir lá fazer esse cursinho e não ter o seu direito de dirigir suspenso, né, porque a gente sabe que ele é a fonte de renda desse profissional. Então, um benefício para esse motorista profissional. Antes a gente tinha a questão o limite de uma pontuação de 14, né? Então, com 14 pontos, né, o motorista poderia fazer esse curso de reciclagem no período de um ano, né? Então, 14 pontos no período de um ano. Também não podia fazer mais do que a cada 2 meses está fazendo a reciclagem preventiva, não pode. Né? Isso, a ideia, a lógica permanece igual. Só que de 14 a gente subiu para 30, se eu não me engano, né? Não, a regra vai ser sempre 40, né? Não, eles poderão a reciclagem preventiva. Até 30 pode começar a fazer a reciclagem. Uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que como eu falei, a regra até 40, independente da infração. Só para casos dos motoristas profissionais. Exatamente. E aí se enquadrando taxista, Uber, não só caminhoneiros,
se enquadra todos que têm o EAR na CNH. Que é aquela letrinha. Isso é muito bom esclarecer, porque é uma confusão que gera bastante, né? Que tipo de motorista que está abarcado por essa regra? Porque isso alterou, né? Na regra anterior, a gente tinha uma previsão expressa de categoria C, D e E não mais, né? Então, agora, tipo, o motorista profissional, então não se faz mais distinção de categoria. Opa, chutei o ring light aqui para variar. Chegou uma outra pergunta agora. Vale para todos a partir de agora ou só quem renova a CNH, essa questão da pontuação? Quer explicar? Quer que eu explique? Sim, pode explicar. Eu creio que vale para todos, mas... Exatamente. Porque a questão de pontuação, tá? É diferente das regras de renovação, tá? Renovação, o prazo de validade, isso... Não sei, não lembro se... Acho que não é objeto de nenhuma live dessa semana, então já vou contemplar essa questão, tá? O prazo de validade da CNH, que vamos botar como regra geral 10 anos, né? Dependendo da faixa etária, ele só vai valer para novas renovações. Então, não vai ter uma ampliação de prazo automático. Mas a questão de pontuação, tá? Ela vai, inclusive, puxar infrações já cometidas. Então, não interfere com a data de renovação da CNH, não tem nenhuma vinculação. Tá? Então, o sistema de pontuação, inclusive, vai se aplicar a infrações mais antigas, né? Daí, a própria resolução do CONTRAN, teve uma resolução agora regulando um pouco dessas alterações, ela disse justamente isso. Para infrações cometidas antes da vigência da lei. Acho que está dando eco aí, não sei se está escutando em outro aparelho. Não. Para infrações cometidas antes da vigência da lei, ou para processos já ainda não instaurados ou ainda não concluídos, vai se aplicar essa nova regra. Isso significa que quem já está com processo de suspensão por pontuação pode ter sim o afastamento. Por que eu digo pode? Porque vai depender justamente desses critérios que a Renata falou, né? Não é todo mundo que teve o processo instaurado com 24 pontos que vai ter o afastamento da penalidade. Vai depender de quais infrações que compuseram o processo, né, Renata? E outra coisa que é importante, a gente também vai ver como a administração pública vai entender dessa forma, né, André? Também tem isso. Porque se houver negativa, aí só em vias judiciais. Sim, né? Porque a gente vai ter, por exemplo... É tudo muito novo. Contempla quem está cumprindo penalidade. Quem está cumprindo penalidade vai ter que ir para o judiciário, porque nem a resolução contempla isso. Sim, só os processos em cursos ainda. Exatamente. E eu tenho dúvida, não sei se será questão de entendimento da administração ou até mesmo otimização do processo. Porque nem todos os estados, né, pensando no Detran, nem todos os Detrans, ele tem um sistema preparado para fazer daqui a pouco esse filtro automático. E aí pode ser sim que passe muita coisa. Por exemplo, tá lá aguardando o julgamento, o julgador não se dá conta na hora que aquele caso se enquadraria e acaba aplicando uma penalidade. Isso também pode acontecer, então a gente tem que ficar bem atento ao rumo dos processos. Mas de antemão, agora com a inovação, a administração pública precisa ser provocada. Eles não vão fazer isso de ofício. E isso é interessante. Pelo menos eu tô falando Detran Rio de Janeiro. Isso é bem interessante, né? Porque a resolução traz esse regramento, mas isso acaba não ficando tão claro. Vai fazer de ofício? Porque para a gente que ele diz assim, que vai se aplicar aos processos ainda em curso, né? Traz esse caráter, mas vai aplicar os processos em curso, mas eu tenho que pedir, ou vai ser de ofício? Isso ficou nebuloso, né? Eu tenho recomendado, inclusive, que as pessoas façam uma petição, um requerimento e atravessem lá no meio do processo. Tá aguardando o julgamento. Faça esse pedido. Porque se a pessoa fez o recurso o ano passado, ela não fez esse tipo de pedido, até porque não tinha essa regra, né? Não tinha essa lei, não tinha essa resolução. Então, faz uma petição simples, uma página. Conforme artigo tal, resolução tal, barará, barará, requer o afastamento da penalidade por conta disso. Faz um pedido expresso e joga lá no meio do processo e protocola, né? Eu acho André, mais razoável. Eu não sei como é que você está
qual é o procedimento do seu escritório. Aqui eu já estou fazendo o levantamento de todos e já vou peticionar para não esperar uma resolução, algo que possa também vir atravessando a situação que a gente tem atual. Então eu não vou esperar, não. Concordo contigo, até porque daqui a pouco muda a regra, muda a resolução, que eu acho... Eu não sei se vai mudar nesse sentido, mas é possível, né? Precaução, né? Se tratando de CONTRAN, de resoluções, e entendimentos, daqui a pouco o Detran de Rio de Janeiro baixa uma portaria e aí sabe como é que é, né? Então é melhor eu também não vou se esperar, antecipar e não correr o risco, né? Bem lembrado. Que o Hermes está trazendo a ideia também, na sua opinião, haverá uma correria pelos condutores pela atividade remunerada, né? É possível, né? Desde que tenham informação correta, né, Andréia? Porque muita gente não tem essa informação que a gente está passando aqui, que eles podem ser beneficiados dependendo da natureza que foi gerado o processo de suspensão, a natureza das infrações. Se eles tiverem essas informações, eu acredito que vai ter um boom nessa questão, né? Salvo, olha, pelo menos eu vou falar aqui pelo Detran do Rio Grande do Sul, tá? Aqui não se faz uma exigência, por isso, uma comprovação em relação ao exercício da atividade remunerada. Eu posso simplesmente ir lá e colocar, né? Não existe, tu não tem que fazer uma comprovação de nada. E se a gente não tiver falando das categorias C, D e E, sequer toxicológico tem que fazer, né? Então, vai fazer... Tem essa questão também. Não tem nem que fazer toxicológico, né? Então tem que fazer simplesmente lá incluir atividade remunerada, né? Acho que pode gerar discussão, né? Em vários sentidos, né? Já vi alguns colegas comentarem sobre essa questão até do curso de reciclagem preventivo, que é o motorista profissional. Assim, tá, mas quem é o motorista profissional? Eu sou obrigada a avaliar conforme as regras de trânsito. Daí, conforme tu disse, é quem tem o EAR, exercício de atividade remunerada na CNH. Mas se comprovar com a carteira de trabalho e não tinha o exercício de atividade remunerada na CNH, aí eu acho pouco provável. Pouco provável, né? Também. Talvez por uma questão judicial, mas eu acho difícil também. Acho. Mais uma pergunta aqui. Os Detrans irão adotar essa reciclagem profissional ou ainda tem que regulamentar? Acho que é o curso de reciclagem preventiva, né? Na verdade, já estava regulamentado. Já está regulamentado. Já estava regulamentado. Então, a pessoa já tinha direito, que mudou só o limite de pontuação mesmo, de 14 para 30. Uma pergunta. A pessoa teve CNH suspensa em 2019, sem nenhuma infração gravíssima. Posso pedir retroatividade da lei benéfica? Então, é o que a gente estava falando justamente. O processo já se encerrou, já transitou em julgado, depende de como está o processo. Se estiver ainda em andamento, em trâmite, é possível sim. Nesse caso, é importante procurar um profissional da área do trânsito que entenda essas novas alterações para que seja bem orientada e tenha a possibilidade de arquivamento desse processo, né, Andréia? Que é também bem interessante isso. Exatamente, concordo contigo. E só dando um spoiler, quarta-feira, né, nesse mesmo bate-canal e bate-horário, a gente vai ter outra live também e falar sobre retroatividade, né? Quarta-feira a gente vai focar específico em retroatividade, né? Claro, hoje a gente está falando de pontuação, todos os temas acabam se misturando um pouco, né? Mas sim. Na quarta-feira, especificamente, a gente vai conversar sobre retroatividade. Retroatividade ou implantação da lei atual, né? Que também tem isso, né? Quando que aplica, quando que cabe, quando que não cabe, né? É bem interessante. E, claro, quando a gente pensa num primeiro momento, a gente pensa nesse sistema de pontuação, né? De retroagir. Mas isso até a resolução, é a resolução 84... Não sei se o número dela, 846. 846. Aí tá tocando o telefone. Não, porque tocou, veio uma chamada pro meu telefone, mas eu recusei. Foi por isso. Tá, eu acho que é o... Só me engano, 846, tá? Esqueci de... Porque saiu a 844, 845, 846 e eu estudei as três ao mesmo tempo. Por isso que... eu também tô sem saber. Você tá falando em relação a... A questão da pontuação.
844, não é? 844. Ah, Confirmei. 844. 844. Foi 844, uma pergunta aqui, qual é a resolução, né, que rege Não, essa questão 844. da aplicação retroativa, 844. Uma outra pergunta, se o Detran te enviar carta falando de suspensão da sua CNH, questão da retroatividade da lei BNF, que em fase administrativa vale, né? E aí é nesse sentido, né? A resolução, ela regrou essa forma de retroatividade média, né? Não foi uma retroatividade máxima. Então, quem estiver cumprindo penalidade não se aplica, mas quem tiver um processo instaurado recentemente, se estiver em curso do processo, vai poder ter essa aplicabilidade retroativa. Olha, a gente falou que ia ser uma live curta. Como é que já tá. Mas já vamos finalizando. O colega que dizendo que deixou uma dúvida no direct, eu não consigo acessar agora para poder responder, então não consigo responder por ali. A Gabi entrou depois. Qual o requerimento que vocês falaram para colocar nos processos em andamento? Enquanto eu vou lendo, quer esclarecer novamente? Na verdade, não é um requerimento pronto. Esse requerimento precisa ser confeccionado por um profissional da área, como eu falei, que conheça as leis e que possa não só argumentar essa questão da aplicabilidade da lei. Eu tenho muita cautela em relação a fazer um requerimento atualmente com essa palavra retroatividade. Então, como profissional da área, eu sugiro a aplicabilidade da lei. Então, por essas questões que eu não acho interessante um leigo se aventurar a fazer esse tipo de requerimento, porque pode estar queimando o cartucho e perdendo a oportunidade de arquivar o processo de suspensão. É verdade. Até um colega comentou que acabou de voltar do Ciretran e por lá eles estão arquivando de ofício. É aquela coisa, a gente não pode confiar, eu acho, nessa questão do de ofício. Acho que deveria, acho que seria o mais correto, né? Acho que seria o mais correto, porém, né? Acho que é mais para o profissional, né? E para o motorista profissional mesmo é interessante buscar um acompanhamento de um advogado, de um profissional da área de trânsito, para poder fazer esse requerimento com base no caso concreto dele, né? Mostrar que o caso concreto se adequa a essa nova regra, mostrar o trecho da resolução que refere. Então, acho que é importante fazer sim esse requerimento, tá? Uma última pergunta para encerrar o papo. O motorista de táxi, então, com a CNH contendo EAR, o somatório fica de 40 pontos? Sim. Sim. Exatamente, sim. 40 pontos. E aí isso vai dar discussão, ainda já está dando algumas discussões, né? Porque quando surgiu a questão até da reciclagem preventiva, foi uma alteração lá de 2016, salvo engano, 16, acho que foi na 13.281. Quando teve essa alteração do exame de reciclagem preventivo, lá só tinha a previsão de categorias específicas. E aí muito se discutia dessa questão da equiparação de profissionais, de motoristas profissionais, que a lógica era proteger quem depende da sua CNH para poder trabalhar, enfim. Daí agora, como veio essa nova regra, beneficiar motoristas profissionais, não se fez distinção de categoria. Então, vai sim aplicar. E também uma outra questão que pode se pensar, né? E aí vocês fiquem aí pensando para a gente conversar mais sobre isso na live de quarta-feira, que vamos falar sobre retroatividade. Até essa questão do sistema para o motorista profissional. Dá para aplicar retroatividade? Não dá? Fiquem pensando aí e estejam conosco aí na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Essa semana inteira, né, Andréia? Semana inteira. Vamos lembrar que é a semana inteira. Aliás, veio uma pergunta, inclusive, agora sobre toxicológico. Né, a sensação do momento. Assunto de amanhã. Sim. Amanhã a live é um pouquinho mais tarde, às 11 horas, na adequação de agenda. Amanhã às 11 e os outros dias todos às 10 horas. Então, amanhã às 11 horas a gente conversa sobre toxicológico e quarta-feira a gente conversa sobre retroatividade. Depois eu lanço os spoilers aí. Toda a programação já está aqui no feed. É isso que eu ia falar. A programação você já disponibilizou, eu também já. Já tá aqui, tá no Instagram do Mulheres de Trânsito, tá no meu, né? Salvem aí, coloquem na agenda, porque aí a gente consegue conversar bastante aí sobre essas alterações ao longo da semana. Tá. Na Petromultas eu também disponibilizei. Obrigada. Beijos.
Até a próxima. Bom dia para você. Beijo, tchau, tchau. Beijo.